deputado Pacheco afirma que não é o momento para impeachment de ministros no Brasil. O senador reafirmou o posicionamento em uma entrevista ao jornal Valor, publicada nesta terça-feira. O presidente Rodrigo Pacheco, do DEM, comentou sobre a abertura da CPI da Covid por decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, e sobre a possível ida dos pedidos de impeachment de ministros aí para a pauta do Congresso Nacional. O senador reafirmou esse posicionamento que já vem dando algumas semanas, de que o atual momento que o Brasil vive não é o ideal para se discutir o impeachment, e não sinalizou que pretende dar atenção a eles. Abre aspas para Rodrigo Pacheco. Os pedidos de impeachment, tanto de ministros do Supremo quanto do presidente da República, devem ser tratados com muita responsabilidade. Não se pode banalizar o instituto. Não podem ser usados por revanchismo ou retaliação, fecha aspas, para Rodrigo Pacheco. Ele ainda continuou. É preciso avaliar aspectos, sobretudo, de juridicidade, de insatisfação com o ministro ou com o presidente da República. É preciso identificar se há uma narrativa adequada, justa causa, elementos probatórios, mínimos, se há tipicidade do fato em relação à lei de 1950. Portanto, é algo que deve ser analisado com bastante juridicidade, repetiu o Rodrigo Pacheco. Não é o momento de se discutir impeachment no Brasil. De acordo com o Rodrigo Pacheco, a possível decisão da Suprema Corte na quarta-feira, ao julgar aí a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Covid, né, não motivará a dar prosseguimento a um processo de impeachment contra alguns ministros. Queria que vocês comentassem aí essa fala do Pacheco. Tem outros destaques que a gente vai colocando aqui, né, durante o debate. Bom, eu vejo com muita clareza que elementos jurídicos, né, elementos técnicos, inclusive com fundamento na lei que estabelece a questão de impeachment de ministros do Supremo, estão nessas e outras atitudes do Supremo Tribunal Federal, de ministro do Supremo Tribunal Federal. Para você, por exemplo, invadir a competência do presidente numa atividade própria, que é exatamente o estabelecimento da nomeação, por exemplo, do diretor-geral da Polícia Federal, isso é uma invasão em outro poder. Competência própria exclusiva do presidente, estabelecido por lei e ato normativo sem vício. Então, isso é uma violação gravíssima, né, do equilíbrio entre os poderes e a Constituição, embora ela tenha essas falhas e falhas imensas, né, do dirigismo, das condições de dizer o que você tem direito, mas não dá, vamos dizer assim, na mesma dimensão as responsabilidades que as pessoas têm que ter nas suas medidas diretas, né, não só de sustentação, mas também de responsabilidade com relação ao país. E a gente lembra aqui muito do Roberto Campos, né, coitado, uma voz isolada, né, e eu diria até desolada na época, na Constituição de 88. Então, no trabalho dele na Constituinte excepcional. Mas voltando a essa questão de ordem jurídica, existem elementos claros, entendeu? O que, na verdade, não há uma vontade política do Senado para tratar. E o Rodrigo Pacheco, o senador, presidente do Senado, ele coloca na mesma linha como se o presidente Bolsonaro tivesse cometido algum ato que propiciasse, por exemplo, uma análise do impeachment do presidente. Não é o mesmo nível daquilo que ocorreu e ocorre constantemente na Corte Suprema. Então, é um absurdo equiparar isso, justamente para gerar um certo, em tese, né, um equilíbrio, e dizer que está sendo correto tanto com o presidente quanto com os ministros, que há uma motivação meramente política. Não há. A questão do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, de alguns ministros, existem motivações de ordem técnica que estão capituladas não só na Constituição, mas também na própria lei que ele cita de 1950, e que deveria ser analisado. E qual é o fórum próprio? A própria Comissão de Constituição e Justiça. Abertura do processo e análise. Feita a abertura do processo e análise, aí sim você vai verificar se existem elementos probatórios, se existe consistência naquilo que está definido ali para a abertura do processo de impeachment. Então não é simplesmente uma vontade de alguém. Então eu acho que, infelizmente, o presidente do Senado ele se equivocou. Eu entendi politicamente qual é o interesse dele,
porque ele arrefece, né, em relação ao presidente Bolsonaro, como se o Bolsonaro alguém tivesse algum motivo contra o Bolsonaro para colocar, por exemplo, um processo de impeachment contra ele. Então ele busca um nivelamento, dizendo, olha, essa questão não pode ser banalizada. Só que, no meu entendimento, com relação à Suprema Corte, à Corte Suprema, no caso o STF, os ministros, e boa parte desses ministros, têm condições de sofrer, sim, processos de impeachment. Agora, o plenário soberano, o plenário decide. Agora, você não examinar, né, esse ato simples, né, de um ato administrativo, de uma interferência. Agora, por exemplo, essa questão da CPI, você pode ter 27 assinaturas, você pode ter as 27 assinaturas, você pode ter o número regimental adequado, e, de repente, a comissão decidir, por exemplo, que não quer progredir nessa pauta. A maioria do plenário não quer. Então, ela não vai ocorrer. Aí, o que você faz? Você vai e recorre ao Supremo Tribunal? Aí o Supremo Tribunal decide? Onde existe a omissão? Né? Sobre que assunto? Não, está examinado, politicamente não se achou adequado, a composição da maioria não foi feita e a temática foi derrotada, por mais pleno direito que seja. Então, quer dizer, as coisas estão se confundindo bastante, né, e existe exatamente um interesse de se preservar ministros do Supremo que, na verdade, eles mesmos não primam pelo cuidado das condições constitucionais e também das próprias legislações que regem, né, as suas atividades. É isso, entendeu? Então não existe outra coisa que não seja um disfarce que o senador Rodrigo Pacheco, infelizmente, está representando. Alan. A lei 1079 de 1950, que o Carlos Dias mencionou, ela deixa muito claro, né, que é o crime de responsabilidade ou a investigação, né, o processo de investigação desse crime. Ele é a única maneira de você poder entender se você teve ou não alguém que cometeu o crime. E repete de novo aí a frase do Pacheco para mim, porque eu quero citar ipsis literis o que ele disse aí. O Cássio, ele disse que não vai fazer a investigação, a abertura do processo por causa de quê? Não é Os clima, pedidos, né, de impeachment, tanto de ministros do Supremo quanto do presidente da República, devem ser tratados com muita responsabilidade. Não se pode banalizar o Instituto, não podem ser usados revanchismo ou retaliação. É preciso avaliar aspectos, sobretudo, de juridicidade, de insatisfação com o ministro ou com o presidente da República. É preciso identificar se há uma narrativa adequada, justa causa, elementos probatórios mínimos, se há tipicidade do fato em relação à lei de 1950. Portanto, é algo que deve ser analisado, repetiu, com bastante juridicidade. Não é o momento de se discutir impeachment no Brasil, fecha aspas para o Pacheco. Então, olha só, das duas umas, tá? Preste muita atenção no que eu vou dizer. Você que tem em casa agora, para tudo. Preste atenção aqui. Para tudo no que eu vou dizer agora para você. Das duas uma. Ou o Pacheco está dizendo que existe a possibilidade, nesse exato momento, de senadores tomarem uma decisão que seja meramente política, ignorando qualquer crime real de responsabilidade, seja para o presidente ou para o ministro da Suprema Corte, ou seja, eles vão decidir se a pessoa cometeu ou não o crime. Opção 1. Opção 2. A pessoa realmente cometeu o crime e politicamente eles querem tapar os olhos, fechar os olhos e não querem saber se o presidente ou o ministro da Suprema Corte cometeu um crime de responsabilidade. O que significa isso? Dane-se se o ministro ou o presidente cometeu algum crime de responsabilidade. O Pacheco está dizendo isso. Dane-se. Ele está falando assim, ó, eu não quero saber se alguém cometeu crime de responsabilidade. Ele confessou que o Senado, a Câmara e o Congresso como um todo é uma corja imunda que não julga nada de acordo com o fato. Ponto final. Ele confessou isso. Se alguém roubou uma caneta e eu quero investigar, eu tenho indícios, eu acho que foi o fulano, não, foi o cicrano. Tá, vamos investigar se o fulano roubou a caneta ou não. A primeira pergunta que tem que ser feita é, a caneta foi roubada?
Gente, vocês estão entendendo agora a crise intelectual no Brasil? Vocês estão entendendo o tamanho da burrice dessa gente? A primeira pergunta que se faz é: a caneta foi roubada? O Pacheco tem que vir a público e dizer o seguinte: tem prova do crime de responsabilidade? Ah, não, tem indícios. A gente precisa investigar. Então, se precisa investigar por causa dos indícios, é necessário investigar. Ah, não, a gente não pode investigar agora porque o clima está quente. Mas dane-se. Ué, o Congresso quer votar impeachment do presidente Bolsonaro? Vai lá e investiga e vê se tem. Pô. Agora, coloca também para investigar se tem crime de responsabilidade por parte do ministro da Suprema Corte. Por que o medo? Eles estão, literalmente, eles viram para você e falaram assim: dane-se se a caneta foi roubada ou não. Nós não podemos investigar porque não somos capazes. É exatamente isso o que o senador Pacheco disse. Ou ele falou abertamente que o Senado, a Câmara e o Congresso como um todo são absolutamente incapazes de julgar um fato concreto, ou o coitadinho é tão burro que ele nem percebeu que falou isso. É possível. É possível que ele seja mais burro do que a gente imagina, e aí ele não é capaz de entender o que ele falou. É muito possível. Eu acredito até nessa opção. Viram? Legal, né? Senador. E o pior de tudo é o seguinte: se ele realmente não entendeu o que ele disse, ele já não poderia ser mais presidente do Senado. Ele está usurpando um cargo. É interessante como que mudou, né? De uma hora para outra mudou, porque não foi o Pacheco que recebeu, né, do Cajuru, inclusive, em mãos o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes? Então foi teatro, né? Foi. Então, porque já falou que não vai botar nada. Vai botar impeachment de ministro nenhum, de presidente nenhum, porque não é o momento. Para ele é questão de momento. É isso que é interessante. Ou seja, não importa se há algo relevante, se há algo de fato ou não acontecendo. Né? Aí usa aquelas palavrinhas bonitas, né? Aí depois, burocraticamente, fica usando as palavrinhas bonitas. Eu posso, é justo, ou eu estaria cometendo uma injustiça se eu pensar o inverso? Ainda que não haja nada de concreto, mas se for o momento, aí então pode. Mas foi exatamente o que eu falei. Eles confessaram. Só tem duas opções, Max. Só existem duas opções. Eu vou repetir o que eu disse. Só existem duas opções. Ou há o crime de responsabilidade, seja por parte do presidente, seja por parte do ministro da Suprema Corte, e o senador está dizendo que Senado, Câmara e o Congresso como um todo não podem julgar o caso do crime porque eles vão fechar os olhinhos, ou não há o crime e Senado e Câmara podem, o Congresso como um todo, julgar injustamente um ministro ou um presidente, e eles é que vão decidir se houve crime ou não. Não o fato concreto em si. Foi isso que eu falei. Só existem essas duas opções. Quando ele fala não é mais o clima, então não tem, então o fato concreto não existe. Ou eles estão querendo fechar os olhos. Não tem tertio non dato. Não tem uma terceira opção aqui. Não há uma terceira opção. Ou eles querem fechar os olhos para um crime, ou eles não querem, ou eles querem condenar um inocente. Não tem outra opção. Eu acho que esse ponto final teu aí, Alan, que fala condenar o inocente, ele sintetiza bem a própria fase do Rodrigo Pacheco, porque ele trouxe para o cenário do crime, né, o presidente Bolsonaro. Ele disse não é momento nem de analisar dos ministros do Supremo e também do Bolsonaro, mas o Bolsonaro não cometeu crime nenhum. Bolsonaro não tem crime. Então ele está dizendo simplesmente o seguinte: olha, se vier no caso dos ministros, para nós analisarmos, nós vamos produzir uma análise também do presidente Bolsonaro. É isso. O recado, para mim, é claro nesse aspecto. Ele está dizendo, olha, se vocês quiserem condenar alguém nessa linha no Supremo Tribunal Federal, nós vamos produzir alguma coisa relativa ao presidente para também sermos, vamos chamar assim, isentos e equilibrados, e vamos colocar um impeachment do presidente, porque a esquerda vai fazer isso. Naturalmente está querendo caminhar para isso há muito tempo. Então ele tenta, eventualmente, um freio de arrumação, dizendo o seguinte, olha, não vamos tratar de ninguém. Mas só que tem uma coisa muito clara. Um lado efetivamente
cometeu um crime que pode ser analisado, imputado a eles através de investigação, capacidade de defesa, provas, etc. É o caso de ministro do Supremo Tribunal. E outro caso é o do Bolsonaro, que não tem nenhuma marca de violação constitucional. Por mais provocado que ele tenha sido a fazer, né, e a gente lembra até mesmo de questões relativas a não aceitar a intromissão em outro poder e tomar atitudes firmes de não acatar decisões, por exemplo, desse mesmo Supremo Tribunal Federal, nem isso ele fez, podendo fazê-lo dentro da própria Constituição. Então, a realidade é essa, é querer trazer o presidente Bolsonaro para uma determinada raia, para um determinado ambiente em que ele absolutamente não tem nem condição de abrir em qualquer tipo de processo de análise que seja mínima de cometimento de impeachment. Perdão, de crime para efetivamente impeachment.